Então, boa noite a quem nos vê ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem nos vê pelo YouTube. O plano para a aula de hoje é fazer mais exercícios de função. Então, já faz 2 semanas que a gente está fazendo exercício de função, hoje vai ser a terceira aula só de exercícios. E por que a gente está fazendo tanto exercício de função? Porque é um tema que o vestibular adora, né? E tem muitas formas de explorar o tema. Então, a gente já trabalhou uma aula com exercício de função do primeiro grau, a gente trabalhou uma outra aula com exercícios de função do segundo grau, e hoje eu trouxe alguns exercícios de função gerais, assim. E a gente vai ver que a gente pode trabalhar a função da forma gráfica, então o exercício pode trazer um gráfico de uma função para a gente ter que analisar, pode ter a expressão algébrica da função, e assim vai. Então hoje eu tentei fazer um apanhado de algumas coisas diferentes do que a gente estava fazendo, e vamos começar com esse aqui, que é do Enem de 2018. Então vou colocar aqui na luzinha. Tá aqui. Deixa eu anotar que ele é do Enem de 2018, né? Às vezes a pessoa quer procurar depois, ou pelo menos ter uma referência, né? De quando que esse Enem caiu, essa questão caiu, né? Então não faz tanto tempo assim. Então ele é do Enem de 2018, e assim, já de bater o olho, você vê que é um exercício que vai trazer um gráfico pra gente. Então a gente vai ter que ler o gráfico, entender o gráfico. E aí eu tô batendo o olho nas alternativas, não tá aparecendo todas para vocês, mas já dá para sentir que ele não espera uma resposta, um número como resposta. Nas alternativas ele está pedindo algumas expressões, estão aparecendo expressões algébricas, né? Então ela mexe, essa questão mexe tanto com a nossa habilidade de ler, interpretar gráfico de uma função, como também encontrar a expressão algébrica da função que o gráfico se refere. Então vamos ler o exercício. Ele fala o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. Bom, dessa primeira parte do exercício, que a gente leu até aqui, uma informação importante é que o carro começou com 50 litros de combustível. Tá bom, guardei lá na memória, vamos seguir. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y vertical. Ah, então agora para tudo. Falou do gráfico? Vai olhar no gráfico para ver se o que você leu no enunciado, na questão, se você consegue reconhecer no gráfico. Se você conseguiu, ótimo, continua a questão. Se você já se enrolou, não se desespera. Marca a questão com asterisco e vai para a próxima. Tá? Depois de você ter feito garantido todas as questões fáceis da prova, volta para essa e aí com um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, aí você lê com mais detalhe para ver se consegue entender o que a questão está falando, tá? É muito importante essa dica. Não briga com a questão no dia do vestibular. No dia que você estiver lá sentada na sala lá, fazendo a sua prova, não briga com a questão. Começou a ler a questão, se embolou, não entendeu alguma coisa, põe um asterisco, vai para a próxima. Tá? Não fica se matando numa questão só, senão o risco acontece muito de você chegar no final do dia, acabar o tempo da prova e ainda faltar 20, 30 questões no final do teu caderno de questões que você não teve nem a chance de ler para saber. E dentre essas 20, 30, com certeza umas 8, 10 questões eram questões fáceis que você ia conseguir acertar sem muito trabalho, né? Sem muito esforço, tá? Então, não briga com a questão. Embolou o meio de campo, asterisco, vai para a próxima. Volta mais tarde, depois que você já tiver garantido todas as questões fáceis e eventualmente algumas médias também da prova, tá? E isso não só para as exatas, tá? Pegou uma questão de literatura, começou a ler, falou de um autor, falou de não sei o que, não lembra direito do que está falando, não sabe bem do que a questão está se referindo, asterisco, volta depois. Bom, então, nesse momento, parei e vou olhar o gráfico para ver se eu entendo o que ele falou. Bom, então ele falou que o segmento de reta no gráfico é o resultado do teste. E no eixo Y é o combustível. Então eu venho aqui, eixo Y, ok.
falou do combustível, ok, e eu estou vendo que ele começa no 50. Opa, tá batendo com os 50 litros que tinha no tanque, que ele falou lá no comecinho do enunciado. Ah, então tudo faz sentido, vou continuar. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Para tudo de novo, então parei aqui. Ah, outra dica, quando você está lendo o enunciado e tem que parar o enunciado, faz uma marquinha no meio do texto para você saber aonde você parou. E aí evita que você, sem querer, acabe pulando um pedaço do enunciado ou, eventualmente, lendo 2, 3 vezes a mesma coisa, tá? Então, parou de ler o enunciado, por quê? Vai olhar o gráfico, vai olhar uma tabela, ou, eventualmente, vai pedir para o fiscal para ir ao banheiro? Faz uma marquinha onde você parou, para você não se perder no meio da sua prova. Então, fiz a marquinha aqui, porque agora eu vou reconhecer esse eixo X no meu gráfico. O eixo X é o eixo horizontal, tá aqui, e ele falou que é a distância. Ah, tô vendo aqui que é a distância. Então, juntando as duas informações, eu tô vendo que no começo do teste, o carro andou 0 quilômetros e ele tinha 50 litros de combustível no tanque. Depois, o carro começou a andar. Então, ele chegou nos 100, nos 200, andou 300, andou 400, andou 500 quilômetros. Conforme o carro foi aumentando a distância que ele andou, conforme ele foi andando mais e mais e mais, o que está acontecendo com o combustível? Está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Que é de se esperar, né? Estranho seria se, conforme eu ando mais com o carro, o combustível no tanque vai aumentando espontaneamente, né? Queria eu comprar um carro desse tipo. Seria a galinha dos ovos de ouro da indústria automobilística, né? Então eu estou vendo que conforme o carro está andando, quanto mais o carro anda, ou seja, conforme o X vai para a direita, quanto mais o carro anda, menos combustível no tanque tem. Faz sentido e eu estou vendo que ele está diminuindo. Até chegar no 500 quilômetros. Quando o carro chegou em 500 quilômetros, o que aconteceu? Acabou o combustível no tanque, né? Eu venho aqui na linha do combustível e eu vejo que quando o carro chegou nos 500 quilômetros, eu estou batendo bem no zero aqui da quantidade de combustível no tanque. Ah, então chegou nos 500, acabou o teste, porque aí o carro não tem como andar mais. A expressão algébrica, então vamos continuar o enunciado aqui embaixo. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então agora eu já sei o que ele quer. Ele quer a expressão algébrica que relaciona quantidade de combustível. Quantidade de combustível, ele falou lá em cima, ó, quantidade de combustível, ele quer que você chame de y. Eu estou percebendo que ele quer que eu descubra a expressão algébrica de y em função de quem? Em função da distância percorrida. Distância percorrida, ele falou lá em cima, a distância percorrida é o x. Então ele quer que eu ache a expressão y, ele quer que eu ache a expressão da função y em função de x que esse gráfico está representando. Agora, eu estou vendo nesse gráfico que isso aqui é uma reta. E se é uma reta, aí eu lembro lá da nossa aula de função afim, da função de primeiro grau. Se o gráfico é uma reta, eu sei que a função é aquela função afim. Ou, se você estiver estudando por um livro mais antigo falava que era a função do primeiro grau. Qual que era a cara mesmo da função do primeiro grau, da função afim? F de x é igual a um certo número que multiplica x mais outro número. F é o nome da função, x é a minha variável, a é número, b é número. Só não sei que números são. Outra forma de escrever essa mesma função. No lugar de f de x, você escreve y, f de x é o y, ax mais b. Pronto. Está aqui tudo que você precisa para resolver o exercício. Você sabe que a tua função é ax mais b. É essa aqui. O que falta agora? Agora a gente tem que ir atrás de quem é o A e quem é o B. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o gráfico. Então, a cara da função é essa aqui. Você só precisa saber quem você coloca, que número você coloca no lugar do A, que número você coloca no lugar do B. Vamos olhar o gráfico agora. Olha aqui para o gráfico.
quando x é zero, então, quando x é zero, eu estou vendo que o y, que o gráfico está aqui em cima. Então, quando x é zero, o y está aqui no 50. Então, a primeira coisa que você descobriu é, se você vier aqui na sua função, substituir o x por zero, o y tem que dar 50, que é o que o gráfico está contando. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou vir aqui na minha função, vou trocar o x por zero e vou trocar o y por 50 e vou ver o que aparece. Se eu fizer isso, olha só o que vai aparecer. Pega a expressão, que você já descobriu o que é, e troca. No lugar do y, então vou repetir a expressão aqui, só para ficar fácil para a gente. Y é igual a x mais b. No lugar do y, vou pôr 50, que é 50. O a é o que eu não sei ainda, então deixa ele quieto. No lugar do x, eu vou pôr 0. Então, o a está multiplicando o x, o a vai multiplicar 0. Mais o b. Bom, qualquer coisa vezes 0 dá 0. 50 é igual, o que sobrou do outro lado? Só o b. Acabei de descobrir que o b é 50. Então, esse b aqui, já matei. Já sei que ele é 50. E agora, o que eu faço? Olha no gráfico de novo e tenta achar um outro ponto. Ah, esse último aqui, onde o gráfico termina, parece bom. Vou pegar uma cor aqui, amarelo. Nesse ponto aqui, eu estou vendo que o x vale 500. E o y? Bom, se eu pegar esse ponto e vier aqui no eixo y, eu vou ver que ele bate exatamente no zero. Então, esse aqui é o y. O que eu acabei de descobrir? Se eu substituir o x por 500, o y com certeza tem que dar zero. E aí eu pego a expressão da minha função, y é ax mais b, então eu escrevo aqui. Só que o b eu já sei quanto é, o b é 50. Então não preciso mais usar b. Eu posso usar o 50, que eu já sei que o b vale. E agora eu vou substituir. No lugar do y eu ponho 0. No lugar do x eu ponho 500. E agora isso aqui virou uma equação. Por que uma equação? Não é mais uma função. Função tem a variável. Isso também é uma dúvida, né? Muito aluno fica confuso. Qual a diferença de função e uma equação? Vou fazer um parênteses aqui. Isso aqui é função. Por quê? Porque aqui o x é livre. Eu posso escolher o valor que eu quiser para o x. Eu posso escolher o x1, e aí vai ficar 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5, o y é 5. Posso escolher o x2, posso escolher o x menos 1, posso escolher o x0, posso escolher até o x1000, e etc. Eu posso escolher o valor do x e colocar aqui. Então, isso é uma função. Por quê? Eu descubro o y em função do valor que eu escolhi para o x. É daí que vem o nome função. O y eu descubro o y em função do valor de x que eu escolhi. Agora, uma muito parecida com essa. 3x mais 2 igual a 0. Isso aqui não é função, isso aqui é uma equação. Por quê? Porque aqui eu estou igualando a minha expressão a um certo valor. No caso é 0. Podia estar igual a 2, podia estar igual a 10, mas está igualado a algum valor. Então agora o x eu não posso variar como eu quero. O que eu tenho que fazer aqui é descobrir o valor que eu ponho aqui no lugar do x que faz o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Tá? Então, na função, o x é livre. E eu escolho o que eu quero para o x. Para cada valor de x, eu acho um y correspondente. Já na equação, não. O x não é livre. Eu não posso escolher o valor que eu quiser para o x. O x tem um valor fixo. Eu só não sei qual é. Mas resolvendo a equação, eu descubro o valor do x. Tá? Essa é a diferença entre uma função e uma equação. Então, na hora que eu escrevi isso aqui passou a ser uma equação. O a tem um valor fixo. Eu só não sei qual é.
Mas manipulando essa equação eu vou descobrir. Como é que eu faço para manipular? Bom, a gente já está já tá mais habituado a resolver equação desse tipo. O que a gente faz? Eu estou vendo que eu tenho um 50 somando lá à direita. Então eu vou jogar ele para a esquerda. Por quê? Na hora que eu chegar aqui no final, A é igual a alguma coisa do outro lado, o número que tiver do outro lado é a resposta que eu estou procurando, é o valor do A que eu estou procurando. Então, como é que funciona o jogo? Eu quero pegar e tirar do lado do A tudo que é número. Eu quero deixar o A sozinho. Então, o primeiro número que está me atrapalhando é esse mais 50 lá do final. Então, vou jogar ele para a esquerda. Se ele estava somando à direita, quando ele vem para a esquerda, ele vem subtraindo. Menos 50 é A vezes 500. E agora, quem está me atrapalhando? Eu quero deixar o A sozinho. Quem está me atrapalhando é esse 500 aqui. Mas ele está multiplicando o A. Se à direita da equação ele está multiplicando, se eu passar ele para a esquerda, ele tem que ir dividindo. Professor, troca o sinal? Não troca. Você nunca troca o sinal quando você passa de um lado para o outro da equação. O que você troca é a operação. O que o 50 estava fazendo do lado direito? O 50 estava somando. Então, quando ele veio para o lado esquerdo, ele veio subtraindo. O que o 500 está fazendo do lado direito? Ele está multiplicando. Então, quando ele vem para a esquerda, ele vem dividindo. Você inverte a operação. Não é o sinal que você está invertendo. Muitas vezes os professores, vídeo no YouTube, acaba falando, tá mais, fica menos. Tá certo. Mas tem que lembrar que você não trocou o mais do positivo para o menos do negativo. Você trocou o mais da soma para o menos da subtração. Apesar de serem sinais iguais, a ideia, o conceito por trás é diferente. Bom, e aqui acabou, né? Eu preciso dividir menos 50 por 500 para terminar, descobrir quanto é o valor do A. Um zero em cima, corta um zero embaixo. Ficou menos 5 dividido por 50. Então, meu A é menos 5 dividido por 50. E isso é uma fração. Toda fração eu posso simplificar. Como é que a gente simplifica a fração? Divide em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, eu posso dividir em cima e embaixo por 5, né? E eu vou descobrir que meu A é menos 1 sobre 10. Descobri o B, descobri o A, acabou a questão. Eu descobri quem é a função que ele queria. Ou melhor, eu descobri a expressão algébrica da função, porque a função já está aqui, né? Lembra que a função, a gente pode representar a função por um gráfico, por uma expressão algébrica, ou por uma tabela de dados. A gente conversou isso na primeira aula de função. Então, a função ela já está representada aqui. Eu só precisava descobrir qual que é a expressão algébrica dessa função que já está aqui na minha cara. Bom, quem é a expressão algébrica, então? Y é igual a ax mais b. Foi assim que eu comecei. É assim que eu vou acabar. Mas quem é o A? O A eu já descobri que é menos 1 sobre 10. Opa, deixa eu subir aqui um pouquinho, que está faltando espaço. Então, o A eu descobri que é menos 1 sobre 10. Ele está multiplicando o x e depois eu tenho que somar o B. O B eu descobri que é 50. E agora, só para arrumar um pouquinho, aqui, se você olhar para isso daqui e conseguir já marcar a alternativa, acabou, não precisa fazer mais nada. Mas, para deixar igualzinho como está na alternativa, eu estou vendo que eu estou multiplicando uma fração por um número. Como que eu multiplico fração por número? Coloco um embaixo, todo número você consegue colocar um embaixo para transformá-lo em fração, multiplica numeradores, multiplica denominadores. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes qualquer coisa, troca o sinal da coisa, né? Menos 1 vezes 3, bom, 1 vezes 3 é 3, negativo com positivo, menos com mais dá menos. Então, o 3 virou menos 3. Menos 1 vezes qualquer coisa, troca o sinal da coisa. Então, menos 1 vezes x vai dar menos x. E no denominador, 10 vezes 1 dá 10. E aqui mais, o 50 não tem o que fazer. Professor,
Mas aqui não é uma soma de frações? Você está correto. Isso aqui é uma soma. Uma fração com número, você põe um embaixo para poder somar. Mas nesse caso você não precisa. Por quê? Porque eu estou vendo aqui nas alternativas que ele deixou o 50 na forma de número inteiro mesmo. Ele não fez a soma para chegar na soma das frações. Mas poderia ter feito. No caso, a gente já chegou na alternativa. A alternativa é menos x sobre 10 mais 50, alternativa B. Beleza, gente? Esse exercício aqui eu fiz bem devagarzinho, para a gente relembrando as coisas que a gente viu de função afim. E para ir de passinho em passinho, um passinho de cada vez, para a gente se apropriar desse monte de informação, desse monte de conceito que apareceu por trás do exercício. Tá? Tem muita coisa por trás aqui do exercício. Tem a questão do gráfico, tem a questão da expressão algébrica da função, tem a questão de resolver uma equação. Aqui a gente teve que resolver uma equação para descobrir o valor do A. Tá? Tem bastante coisa, tem muito conceito, muita coisa por trás, mas um passinho de cada vez você chega lá. Beleza, gente? Deixa eu pegar mais um para a gente fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar no chat, tá? O segundo é mais recente. Bom, mais recente. Deixa eu ver, esse aqui era do... Não, é menos recente, desculpa. O segundo é de 2011. Menos recente. Mas ele é bem representativo dos exercícios de função que caem no Enem. Então, tá aqui o enunciado. E aí você já bate o olho e fala, opa, mais um exercício que as alternativas são expressões. Verdade, são expressões. Que é uma característica do Enem. O Enem adora exercício desse tipo, que a resposta não é um número, você não precisa calcular alguma coisa. Você precisa chegar numa expressão. Então vamos ler o enunciado, vamos ver o que ele fala. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Isso aí, essa parte do exercício aqui é completamente, né? Nem precisava ter, né? Isso aqui não contribuiu em nada para a gente resolver. Se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente, se é de uma cidade, se é de um estado, se é de um vilarejo, se ele vai construir uma rodovia, se ele vai construir uma ponte, o que ele vai... Tanto faz. Mas o Enem gosta de contextualizar o exercício, né? Dar algum significado para as contas, para o que você está resolvendo. Então, por isso que ele coloca assim. Para isso, foi aberta uma licitação no qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100.000 por quilômetro construído, N. Ou seja, o que esse N está indicando aqui? Ele está falando que ele quer que você chame quilômetro construído pela variável N. Como assim, professor? Ele não quer que você use X. A gente está acostumado a chamar a variável de X. Ele não. Esse exercício pediu chame de N. Tanto que aqui nas alternativas, ó, onde a gente estava esperando X, tudo N, tá vendo? Então tem que ficar atento ao exercício, porque às vezes você não percebe um detalhe desse, faz tudo com X, chega no final e fala assim, pô, mas e agora? O X é N? O X é outra coisa? É a mesma coisa? O que é o N? O que é o X? Então, já que ele falou que ele quer que você use a sua variável N, então desde o começo a gente vai escrever N. Mas você pensa no teu X que você está acostumado. Bom, então R$ 100.000 por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de R$ 350.000. Então, ou seja, se o prefeito... Então, para tudo, vamos pensar um pouquinho. Então, se o prefeito contratar essa empresa, eu pago 350 mil fixo, e aí, conforme os quilômetros que a empresa for construindo, eu tenho que pagar mais. Se ela construir uma estrada de 1 quilômetro... Então, vamos fazer um rascunho aqui do lado? Não faz parte da resolução. É só para a gente ajudar a gente a pensar. Então, se essa primeira empresa... Então, a primeira empresa. Se ela construir 1 quilômetro só de rodovia, quanto que eu tenho que pagar? Eu vou pagar 100 mil, porque ela construiu 1 quilômetro só,
Então, é 100 mil mais aqueles 350 fixos. E se ela construir 2 quilômetros? Eu vou pagar... Bom, se 1 quilômetro era 100, 2 quilômetros vai dar 200. Que eu vou escrever como 100 mil vezes 2. 2 quilômetros, cada quilômetro é 100, ela fez 2 quilômetros, então 2 vezes 100 é quanto ela vai cobrar pelos quilômetros. Mas tem o fixo, então eu tenho que pagar ainda os 350 mil fixo da empresa. Se ela fizer 3 quilômetros, bom, 100 mil vezes 3, mais aqueles 350. Já reconheceu o padrão? Já percebeu qual é o padrão que está aparecendo aqui nesse rascunho que a gente está escrevendo, nesse balão de pensamento? Se ela construiu 1, eu fiz 100 mil. Se ela fez 2, é 100 mil vezes 2. Se ela fez 3, é 100 mil vezes 3. Se ela construir N quilômetros, quanto que eu tenho que pagar? Ah, já percebi, professor. 100 mil vezes N mais os 350. Tá? Essa brincadeira, esse jeito de pensar que a gente fez ajuda muito a resolver problema quando você está meio encalacrado, não está sabendo como sair, como se virar. Pensa, não precisa. Se você tenta abordar o problema pensando no final, já quero tentar achar a expressão, às vezes não sai. Então o que a gente faz? A gente começa a pensar pequeno. Então pensa, se ela fizesse umzinho. Umzinho eu sei calcular. Aí você calcula. Aí você aumenta um pouquinho. Se ela fizesse 2. 2 eu também consigo calcular. Se eu fiz 1, eu consigo fazer 2. Então faz o 2. Faz o 3. Eventualmente faz o 4. Logo, você vai perceber, antes do quinto, você já percebeu o padrão. Na hora que você percebeu o padrão, aí você para, né? Então, eu percebi que a primeira empresa cobra isso aqui. Vamos continuar lendo o enunciado. Enquanto a segunda cobrou 120 por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 150 mil. Então vamos lá. Vamos agora fazer para a segunda empresa. Então, agora a segunda empresa. 1 quilômetro. Se ela fizer 1 quilômetro, ela vai me cobrar os 120 mil por quilômetro. Então, se ela fez 1 quilômetro, ela me cobra 120 mil. Mais o fixo de 150. E 2 quilômetros? Bom, já perceberam, né? 2 quilômetros vai ser 120 mil, que é por quilômetro, vezes 2, mais 150. E agora, a gente já pode ir direto para o N. N quilômetros, ela vai me cobrar 120 mil vezes N mais 150. Vamos continuar lá no enunciado. Percebe que, como eu marquei com a barrinha onde eu parei, eu volto na última barrinha e só leio a partir de lá. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, ponto de vista econômico. Ele está falando que ele quer o ponto de vista econômico. O que ele quer que você faça? Bom, se é o ponto de vista econômico, ele quer menor gasto, menor custo, menor dispêndio. Se ele perguntasse, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, aí você podia discutir e aí, eventualmente, o exercício poderia ter outra resposta. Mas se ele quer do ponto de vista econômico, a tua única preocupação aqui no exercício é o dinheiro. Aí ele pergunta, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente, mais uma palavrinha aqui, para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Aí eu penso com o meu tico e teco. A prefeitura, ela quer contratar empresa que vá cobrar menos, porque é do ponto de vista econômico. Eu estou procurando a que vai me dar o menor gasto, o menor preço. Agora, para ser indiferente, se eu estou procurando a empresa que dá o menor preço e tanto faz eu contratar uma ou a outra,
do ponto de vista econômico, significa o quê? Ah, significa então que elas estão me cobrando o mesmo preço. Elas estão me cobrando o mesmo valor. Mas eu já sei quanto cada uma cobra. Eu sei que essa está cobrando, a primeira empresa está cobrando isso, a segunda empresa está cobrando isso, e eu descobri que eu estou atrás da expressão que me dá o mesmo valor, o mesmo preço. Bom, mas se o preço de uma, esse aqui é o preço da primeira, esse é o preço da segunda. Eu quero que os preços sejam iguais, porque eu quero que seja indiferente do ponto de vista econômico. Então, eu acabei de descobrir que o preço da primeira tem que ser igual ao preço da segunda, ou valor, ou custo, como você quiser chamar. E mais o preço de uma, você já sabe, é 100 mil. N mais 350 mil. E isso tem que ser igual ao preço da outra, que é 120 mil N mais 150. E isso aqui já é resposta. Então, se fosse uma prova, por exemplo, de FUVEST, segunda fase, Unicamp, segunda fase, que você tem que escrever a resposta, você não tem alternativa para marcar, é uma prova discursiva, se você parar por aqui, isso aqui já é resposta, você já ia ganhar a questão inteira. Mas agora, qual é o nosso trabalho? É dessa resposta aqui, a gente descobrir qual das alternativas eu marco. O que eu posso fazer? Bom, isso aqui é uma equação. Eu tenho uma coisa igualada a outra coisa. Uma única incógnita, que é o n. Ah, professor, então é para resolver, para descobrir o valor do n? Não é. Se ele perguntasse quantos quilômetros torna indiferente a contratação das empresas, aí sim ele quer que você resolva a equação e descubra o n. Aqui não. Aqui ele quer só que você apresente a expressão. A única coisa que eu preciso fazer agora é manipular essa expressão para ficar com a cara de alguma delas. Porque, por enquanto, nenhuma delas está aparecendo. O que a gente vai fazer? Bom, numa equação, se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Numa fração, 2/3, sei lá, 10 quinzeavos, o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, dividir em cima por 5, dividir embaixo por 5. Numa equação, o que você faz de um lado, você faz do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o lado esquerdo por 1000. Só que se eu dividir o lado esquerdo por 1000, eu tenho que dividir o lado direito por 1000 também. Só que se eu estou dividindo o lado esquerdo, eu estou dividindo uma soma. Bom, dividir uma soma é a mesma coisa que dividir cada uma das parcelas da soma. Então, isso aqui é 100 mil N mais 350 mil. E aí eu vou dividir cada um deles. Parece natural mesmo fazer isso, né? Só que não é uma soma de frações de mesmo denominador? Mantém o denominador, soma os numeradores. Então é como se eu estivesse desfazendo a soma das frações. E do lado da direita, 120 mil N mais 150 mil. E aqui, mesma coisa, o 1000 estava dividindo todo mundo, eu vou dividir cada uma das parcelas, dos termos da soma, em separado. Mas dividir por 1000 é fácil, né? 3 zeros em cima, cancelam 3 zeros embaixo. 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 E agora ficou o quê? Nessa primeira aqui da esquerda, 100n, não pode esquecer que tem o n aqui, hein? 100 vezes n dividido por 1. Ah, mas dividir por 1 é a mesma coisa que não dividir. Então vai dar 100n mais aqui 350 é igual 120n mais 150. E agora, dá para achar alternativa? Dá, né?
100N mais 350 igual a 120N mais 150, é a alternativa A. Tá? Cuidado com as pegadinhas, né? A B é muito parecida, só que ele trocou de lado o 150 e o 350. Tá? Se você ler o exercício correndo, você podia se confundir. Você podia pegar o 350, colocar aqui, e o 150 aqui. Você ia chegar na alternativa errada. Outra muito parecida, esse 100 aqui. Opa, aqui também, 100N mais 350. Cuidado, tem o parênteses. O que o parênteses fala? Que você tem que distribuir. Então, 100 vezes N dá o 100N que está aqui. Só que o 100 vezes o 350 vai dar 350 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros. 35 mil. Ah, mas para mim aqui não é 35 mil, é 350. Tá? Então, cuidado com as pegadinhas, cuidado com as cascas de banana que o vestibular te joga no caminho, né? Essa daqui, essa alternativa C, é parecidíssima com a alternativa A. Se você não está esperto, não está esperta, que tem o parênteses aqui, e o parênteses indica que o 120 está distribuindo lá para dentro, é capaz de você marcar a alternativa errada. Beleza, gente? Então, por hoje, o que eu tinha planejado é isso. Eu vou parar a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa ou conversar um pouco, eu vou continuar conectado no Meet mais alguns minutos, tá bom?